Olá, esta nossa segunda conversa sobre o tema do Holocausto é bastante mais breve e está concentrada em dois itens: como ensinar o tema e que recursos utilizar. Eu vou apresentar-vos rapidamente três propostas de exploração didática do tema, visando aprofundar alguns aspectos que não foi possível na nossa sessão anterior comentar com mais demora e que me parecem interessantes por alargarem os horizontes dos alunos. A primeira proposta tem que ver com a evocação da unificação da Alemanha, unificação muito tardia, só ocorreu em 1871, e um pouco com a história deste país ao longo das suas primeiras décadas de existência, que é, como quem diz, até à Primeira Guerra Mundial, pouco antes, um pouco depois da Grande Guerra. O objetivo desta proposta consiste essencialmente em dar mais Europa aos alunos, como aliás o regulamento deste projeto prevê. Isto vai ocupar-nos os diapositivos 3 a 19 deste segundo PowerPoint que vos faculto. A minha segunda proposta é uma viagem um pouco mais longa pela história do judaísmo, uma das mais importantes tradições religiosas mundiais. O objetivo aqui é dar mais profundidade e mais atualidade ao tema. Vamos trabalhar sobre isso entre os slides 20 e 45, 46, sendo que na parte final deste segundo troço, o meu objetivo é também fazer um zoom sobre os judeus, a presença dos judeus na Península Ibérica, e também olhar um bocadinho para o que é hoje Israel e para o lugar que a religião ocupa atualmente em Israel. Por fim, a minha terceira proposta vai no sentido de, seguindo a recomendação didática oficial para a exploração deste tema, que sublinha muito que o Holocausto não são números, mas sim pessoas, fazer a evocação de algumas histórias de vida, muito brevemente, 4 histórias de vida, entre os slides 47 e 54. Depois, na parte final, alistarei alguns recursos que podem ser utilizados, com uma evocação de alguns livros, de alguns filmes, sobretudo, e também de uma banda desenhada que pode ser interessante do ponto de vista didático. Ora bem, então, relativamente à primeira proposta deste bloco, como ensinar este tema, eu acho que valeria a pena começar por evocar a figura de Otto von Bismarck, o ministro-presidente da Prússia, que depois de sair vitorioso nas guerras contra a Áustria, contra a Dinamarca e contra a França também, ali entre 1865 e 1871, abriu o caminho à unificação alemã. Primeiro a Federação de 26 Estados dirigidos por príncipes e depois formalmente a 18 de janeiro de 1871 a unificação política e administrativa da Alemanha num Estado-nação, com a proclamação de Guilherme da Prússia como imperador e a tomada de posse de Bismarck como o chanceler. Aqui é muito importante ter presente os mapas que vos vou disponibilizar sobre a expansão da Prússia entre 1807 e 71 e depois sobre exatamente esta unificação da Alemanha, porque a partir da análise destes mapas, que são mapas muito simples e de leitura quase imediata, se pode perceber melhor a forma como este mosaico foi lançado a partir da associação a essa grande potência que já era a Prússia em meados do século XIX, de uma série de principados, entre os quais a Baviera, que deram uma dimensão verdadeiramente pujante à Alemanha nascente, 700 anos depois de Portugal já ter sido reconhecido como um país independente pela Santa Sé.
Também me parece interessante neste âmbito destacar a força que a Alemanha tem na Europa do último quartel do século XIX e dos inícios do século XX, com uma população a crescer 65%, com a produção do dobro do aço da Grã-Bretanha, mas também do ponto de vista da sua política externa, com um esqueleto no armário difícil de superar, que era a sempre iminente possibilidade de uma aliança entre, por um lado, a França e, por outro lado, o Império Russo, digamos assim, não é? Porque isso colocaria em tensão, ensanduicharia esta construção que Bismarck imaginou em 1871. Em 1890 ocorre a demissão de Bismarck e sucedem-se uma série de erros diplomáticos do Kaiser Guilherme II. Deixa caducar o tratado com a Rússia, apoia a anexação da Bósnia-Herzegovina, falha uma aliança com a Inglaterra, coloca-se do lado dos colonos franceses e holandeses contra o exército britânico na famosa Guerra dos Boers, ali entre 1880 e 1902, pressiona o Marrocos francês em Agadir através da presença de barcos, de um grande barco de guerra alemão, e estes erros diplomáticos de orientação da política externa acabam por facilitar aquilo que habitualmente se chama a entente cordial entre a França e a Inglaterra. Mal para a Alemanha, tanto mais que colocada no centro da Europa, sujeita a muitas migrações, tensões, conflitos, a Alemanha era por natureza um território instável. Quando eclode a Primeira Guerra Mundial, a 28 de julho de 1914, a seguir ao assassinato do arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do trono austro-húngaro em Sarajevo, não é? Nós vamos precipitar-nos, talvez um pouco subitamente, porque os testemunhos que há desse tempo difícil são testemunhos de uma certa surpresa em relação à escala que a guerra acabou por ganhar. Ninguém imaginaria que estivéssemos a caminhar para o sexto conflito mais mortal de sempre da história da humanidade, com 70 milhões de soldados, com 9 milhões de mortos, não é? E com uma escala internacional verdadeiramente extraordinária. Dá-se primeiro a invasão austro-húngara da Sérvia, e depois a invasão alemã da Bélgica, do Luxemburgo e da França, em resposta o ataque russo à Alemanha, e lá está a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, aliados, não é? A ficarem um pouco entalados entre a pressão russa, por um lado, e a pressão francesa e inglesa, por outro. À medida que o tempo vai passando, entre 14 e 18, vão entrando outros países na guerra, designadamente os Estados Unidos, também Portugal, a Itália, a Grécia, do lado mais ocidental, digamos assim, e o Império Otomano e a Bulgária do outro lado. No slide 11 eu apresento um mapa da Grande Guerra de 14-18 com os países beligerantes, que é muitíssimo fácil de interpretar e muito explícito daquilo que estou a dizer. Até que a guerra terminou, veio o armistício em novembro de 1918, que selou a vitória desta tríplice entente, França com Inglaterra e com a Rússia, o que levou a redesenhar verdadeiramente o mapa da Europa, a criar a Sociedade das Nações e também a popularização dos nacionalismos emergentes. Pouco tempo depois, poucos meses depois, a seguir a alguns meses de negociação, assinou-se o Tratado de Versalhes em Paris, portanto, a 28 de junho de 1919, que impôs, como tive já a oportunidade de explicar na sessão anterior, aquilo a que se tem chamado um compromisso infeliz. Os termos do acordo, ditados naturalmente pelos vencedores, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, configuraram um castigo muito duro para a Alemanha, que perdeu 13% do território que tinha em solo europeu, cerca de 70 mil km², perdeu 10% da sua população, 6 a 7 milhões de habitantes, e sobretudo sofreu um choque e uma humilhação que geraram um caldo político muito difícil de gerir na Alemanha. E de facto esta reflexão em torno da história da Alemanha, neste paradoxo do brilhantismo do período de Bismarck até ao Tratado de Versalhes, ajuda muitíssimo a compreender
não é? As circunstâncias em que vai nascer a chamada República de Weimar, logo a seguir à rebelião militar, da Liga Espartaquista de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, que colocam a Alemanha praticamente à beira do socialismo, não é? E que fazem com que os primeiros dirigentes da República de Weimar, como Hermann Müller, que assinou em nome da Alemanha o Acordo de Paz com os aliados a 28 de junho de 1919, tenham muitíssima dificuldade em gerir a situação política e social numa Alemanha devastada pelos termos do Acordo de Paz, devastada pela depressão económica, devastada também pela inflação, vivendo numa espécie de saudosismo de uma nação poderosa, uma espécie de república sem republicanos, como lhe chamou Hafner, praticamente destinada a um fracasso que sobreveio em 1933 com a ascensão do nacionalsocialismo e Adolf Hitler ao poder. Eu penso que, portanto, este primeiro zoom sobre a Alemanha e a história da Europa em finais do século XVIII, primeira metade do século finais do século XIX, primeira metade do século XX, é muito útil para aprofundar o tema do Holocausto. A minha segunda proposta seria então uma viagem pelo judaísmo dividida em três partes. Na primeira parte, que nos ocupa os slides 20 a 25, trata-se, no fundo, de identificar os fundamentos do judaísmo. Como primeiro monoteísmo exclusivista, numa transição entre politeísmo e monoteísmo, que representa muito mais do que trocar muitos deuses por um Deus só, representa também a introdução da ética e da responsabilidade individual no âmago da consciência religiosa. Depois parece-me interessante motivar os alunos para que percebam um pouco melhor a essência da doutrina do judaísmo, que é, antes de mais, o pacto com um povo eleito, é expresso sobretudo nesse documento de uma nova ética universal que é os 10 mandamentos, a sua base escriturária. Estamos perante a primeira religião do livro, assente no Tanakh, que é o acrónimo que reúne a Torá, Nebim e Ketovim, isto é, portanto, a Bíblia hebraica, mais os livros de profetas e os livros dos escritos, sem esquecer nunca os comentários dos rabinos, que dão origem a um outro corpus doutrinal conhecido como Talmud. Tudo isto se desenvolveu entre mais ou menos o século XII e o século II a.C., tendo ocorrido por volta, pensa-se, de 200 a.C., a tradução da Bíblia hebraica do aramaico e do hebraico originais para a língua grega, o que potenciou a sua difusão. Depois valeria talvez a pena evocar os grandes marcos do judaísmo, desde Abraão, Moisés, David e Salomão, que sabemos situar muito perto do ano 1000 a.C., a constituição dos seus primeiros reinos, Israel, a norte, Judá, a sul, olhar para o mapa que aparece no slide 22 e que nos apresenta o cenário berço das grandes religiões abraâmicas, e depois compreender como a história de Israel se complicou com a conquista pelos assírios, depois a conquista do pequeno reino de Judá pelos babilónios, o cativeiro da Babilónia e, no seu regresso, como explica o Deuteronômio, talvez então sim a afirmação de um monoteísmo mais exclusivista, que não se tratava só de acreditar num único Deus, não é? Mas de não reconhecer as outras divindades e afirmar de uma maneira realmente mais exclusiva a crença nessa divindade. Seguiu-se a ocupação da zona da Judeia pelos gregos, macedónicos, por Alexandre Magno, a dominação da Judeia pelos romanos, muito marcada pela destruição do segundo templo de Jerusalém pelo imperador Tito em 70 d.C., que implicou também a decapitação da hierarquia religiosa judaica, e a partir daí entramos verdadeiramente num tempo que é já o tempo do Império Romano, do Alto Império, onde nasce a dispersão
a chamada diáspora judaica, dentro do próprio Império, até à Gália, à Espanha, Marrocos, mais tarde também até ao norte da Europa, e portanto esta comunidade separada no espaço vai ter a tendência para desenvolver certos signos de identidade, não só a memória de uma história comum, de uma doutrina que é a doutrina de Yahvé, de Jeová, a língua hebraica, o espaço da sinagoga, a cidade de Jerusalém, os mandamentos principais da Torá, os 613 mitzvot, e o código de conduta ética previsto na chamada Halakha. Também alguns sinais de autossegregação que ajudam a que o judaísmo, embora em comunidades muitíssimo distantes entre si no espaço, partilhem o mesmo culto, por exemplo, pelo sábado como dia sagrado, a prática da circuncisão, de uma dieta alimentar especial, chamada dieta kosher, ritos de passagem muito próprios, um calendário que é um calendário lunisolar que perdura até aos nossos dias, de festas religiosas muito próprias e sempre a afirmação daquela ética judaica que nos fala de um Deus pessoal, criador, preocupado com aquilo que criou e, simultaneamente, de um homem que já não procura a manipulação do divino no sentido mais politeísta do termo, mas que aspira, sim, a ser a imagem de Deus, ser corresponsável pela criação. Por fim, também me parece interessante neste aprofundamento sobre os fundamentos do judaísmo, lembrar a relação muitíssimo tensa com o cristianismo. Os judeus eram muitas vezes acusados de deicídio, isto é, da morte da divindade, por causa da crucificação de Jesus, e essa má relação, no fundo, acabou por perdurar ao longo dos séculos, até que o Papa João Paulo II, em 1986, numa declaração célebre, afirma que é tempo de acabar com esta divisão e lembra que os judeus são, no fundo, como que os irmãos mais velhos dos cristãos. Mas, entretanto, tinham ocorrido as perseguições aos judeus durante as cruzadas, durante a peste negra, perseguições em múltiplos países europeus, o que não tinha impedido que em certas regiões a cultura judaica não se tivesse afirmado até com um certo esplendor, como aconteceu na Península Ibérica entre o século XI e o século XIV. E aqui eu penso que seria, de certa maneira, interessante focar a nossa atenção na presença judaica na Península Ibérica, falando das judiarias, os guetos, os bairros fechados, mas também a ligação às monarquias, no domínio das finanças, da medicina, da ourivesaria, até da cobrança de impostos e da administração territorial. Os judeus foram, na Península Ibérica, importantes agentes da centralização estatal e procurando identificar nos momentos bons e maus desta relação política e social entre cristãos e judeus, que variou também bastante em função da maior ou menor tolerância das dinastias muçulmanas que dominaram a Península Ibérica a partir de 711, identificar algumas figuras culturais particularmente relevantes do judaísmo ibérico, como Ibn Gabirol, poeta, filósofo e asceta, Maimónides, um rabino, médico, filósofo também, o mais importante de todas estas figuras, Abraham Ibn Ezra, astrólogo, tradutor, ou Benjamim de Tudela, que ficou conhecido pelas suas viagens e pelos contributos que deu para a geografia. Também acho interessante focar a importância das leis do rei de Castela e Leão Afonso X, o sábio, em meados do século XIII, nas famosas Siete Partidas, a maneira como ele via a sinagoga e o respeito que exigia que se tivesse relativamente ao cumprimento do sábado judaico. Em finais do século XV aperta-se o cerco aos judeus ibéricos, com as leis de Toledo, com o Tribunal da Inquisição, e depois, como é sabido, dá-se a expulsão dos judeus pelos reis católicos de Espanha em 1492 e de Portugal em 1496 por Dom Manuel I.
Mas, no entanto, eu penso que é fundamental deixar claro que este antissemitismo não era um antissemitismo específico da Península Ibérica, uma vez que também em Inglaterra, em França, com Filipe Augusto, com o porte da Rodela Amarela, com Filipe o Belo, na Áustria, na Sicília, na Lituânia, em várias cidades alemãs, italianas, na Polónia ou em Praga, os judeus tinham muitas vezes o mesmo destino. Neste particular, eu isolo nos slides 32 e 33 um caso que eu acho que é extraordinário, de Isaac Abravanel, um homem que nasce em Lisboa numa família judaica, se torna tesoureiro do rei Dom Afonso V, mas pela sua ligação à Casa de Bragança, no início do reinado de Dom João II, acaba por ter que fugir de Portugal, vai para Castela e torna-se um grande agente financeiro e comercial da rainha Isabel a Católica. Em 1492, com a expulsão dos judeus de Castela, ele vai ter que fugir de novo, agora para a Itália, vindo a morrer em Veneza em 1508. É uma biografia extraordinária, tanto mais que este homem é um homem de ampla cultura humanista, que desenvolveu até um método próprio de comentário dos textos sagrados do judaísmo. E por falar nesses textos sagrados, em Abravanel, quero lembrar que a Biblioteca da Universidade de Coimbra possui uma Bíblia hebraica que foi comprada em Amsterdão no século XIX. Em Amsterdão foi onde se fixou uma enorme comunidade judaica de origem portuguesa, portanto sefardita, na sequência da expulsão dos judeus de Portugal por Dom Manuel I nos finais do século XV, e é uma história que ilustra várias coisas. Ilustra bem a diáspora judaica, não é? Provavelmente esta Bíblia terá saído de Portugal, tendo sido fabricada, quiçá, em Lisboa, em Sevilha, com uma família de judeus expulsos da Península Ibérica, talvez os Abravanel. É por isso que esta Bíblia se chama também, ou é conhecida como a Bíblia de Abravanel, mas ela mostra também, eu tenho aí no slide 34 duas imagens da Bíblia hebraica da nossa Biblioteca Geral, a mistura cultural que caracterizava Portugal antes da chegada da Inquisição, porque para além das linhas da escrita hebraica, nós encontramos nesta belíssima obra padrões de arabescos, não é, que nos remetem muito para a cultura árabe coexistente com esta tradição judaica. Como os manuscritos hebraicos foram em grande parte queimados pela Inquisição e são muito raros, esta Bíblia tem uma especial notoriedade. Há um pequeno espaço nos slides 37 e 38 para falar, no caso dos famosos marranos ibéricos, do papel dinâmico que eles tiveram no judaísmo e no comércio internacional, para lembrar a discussão que está atualmente em curso sobre a origem sefardita ou não dos judeus, dos atuais judeus portugueses e espanhóis. É uma discussão que está instalada. Lembro que na Universidade de Lisboa há até uma cátedra de estudos sefarditas e, portanto, penso que é um remate interessante para este segundo zoom que eu vos proponho como forma de aprofundamento da questão do Holocausto. Em remate desta viagem pelo judaísmo, tenho ainda, a partir do slide 40, uma breve evocação sobre a independência, a criação do Estado de Israel, a declaração da sua independência em maio de 1948, sobre a Lei do Regresso de 1950, que conferiu aos judeus o direito de emigrar para Israel, e também algumas notas sobre a forma como o Estado de Israel acolheu os sobreviventes do Holocausto. Mas talvez o mais interessante acabe por estar ali situado entre os slides 41, 42 e 45, 46, que tem que ver com uma certa tentativa de se perceber qual é o lugar que a religião hoje tem no Estado de Israel. E aqui eu utilizo uma série de inquéritos relativamente recentes, 2016, 2017, que foram feitos em Israel sobre o lugar da religião e a maneira como os judeus israelitas cumprem ou não cumprem as prescrições sagradas tradicionais do judaísmo, que foram compilados por um professor polaco da Universidade Jagiellonian, chamado Artur Szorek, que esteve em Portugal em 2019.
O resultado, no fundo, dessas imagens, dessas estatísticas, são mostrarmos Israel como um Estado não teocrático, mas sem dúvida como um Estado onde a imbricação entre a nação e a religião está muito presente. Na sua estrela de David, na sua bandeira, nos candelabros, no número de deputados do Knesset, 120, que é um número religiosamente simbólico, no respeito pelo sábado, pela alimentação kashrut nos serviços públicos, no estatuto público de escolas religiosas, etc. Aí se fala também um bocadinho das 4 grandes correntes judaicas da atualidade: ortodoxos, conservadores, liberais ou reformistas, não religiosos e não praticantes, e se lembra também, porque constantemente somos confrontados com a questão da aliança política e militar dos Estados Unidos com Israel, a importância da presença de 6 milhões de judeus nos Estados Unidos da América, 40% dos quais em Nova Iorque, onde, notem bem, são cerca de 2% da população, mas detêm cerca de 40% dos escritórios de advogados de topo e receberam 37% dos prémios Nobel americano, 30% dos quais em ciência. Só há cerca de 16 milhões de judeus no mundo, mas 6 desses 16 milhões vivem nos Estados Unidos e têm esta relevância. Finalmente, a terceira proposta é uma proposta de evocação de 4 figuras, de 4 justos entre as nações, de origens e com percursos e também com sortes distintas. O primeiro é Jan Karski, jurista e diplomata polaco, de que já falei um bocadinho na nossa primeira sessão, que penetra no gueto de Varsóvia, já depois de ter sido preso pela polícia alemã em 1939 e 40, torturado, tentou inclusive suicidar-se para não trair, produziu relatórios muito importantes sobre o que acontecia no gueto de Varsóvia, que infelizmente não suscitaram a devida atenção nem em Londres nem em Washington, e que depois, tendo sobrevivido ao Holocausto, se tornou professor na Universidade de Georgetown, onde lecionou durante mais de 40 anos. Jan Karski foi declarado justo entre as nações em 1982. O outro é Rudolf Urba, um eslovaco, que foi um dos 2 judeus que conseguiu fugir de Auschwitz-Birkenau, e que elaborou depois um depoimento com 32 páginas, que chegou aos aliados, pensa-se que em junho de 1944, e que continha dados absolutamente preciosos sobre a topografia e a estrutura de Auschwitz-Birkenau, incluindo a localização das câmaras de gás, os fornos crematórios, as estatísticas mensais, etc. Lamentavelmente, também este relatório não foi aproveitado. Ele tornar-se-ia professor de farmacologia no Canadá, vindo a falecer em 2006. A terceira evocação é de Raoul Wallenberg, um sueco, arquiteto, empresário e diplomata, que foi colocado em Budapeste como secretário da delegação sueca e que a partir daí, com uma extraordinária capacidade negocial, parece que aprendeu inclusive o húngaro para executar melhor esses diálogos, incluindo com nazis como Adolf Eichmann, conseguiu resgatar dezenas de milhares de judeus húngaros. Como sabemos, a Hungria foi ocupada pelos nazis em março de 1944. Infelizmente, Raoul Wallenberg acabou por desaparecer na União Soviética, detido por espionagem, encarcerado em Lubyanka, uma prisão nas proximidades de Moscovo, onde deve ter morrido em 1947. Também ele ostenta o estatuto de justo entre as nações. E o último caso, mais conhecido, é um caso português, o caso de Aristides de Sousa Mendes, licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, cônsul honorário em Antuérpia e depois em Bordeaux, e que em junho de 1940, confrontado com a avalanche da população judaica em fuga da Wehrmacht, em poucos dias emitiu muitos milhares de vistos e de passaportes que salvaram outras tantas vidas. Foi duramente castigado pelo Estado Novo, morreu na penúria, e em 1966 recebeu do Estado de Israel também, naturalmente a título póstumo, o designativo de justo entre as nações. Bom, e o meu último contributo para esta missão é a sugestão de alguns livros
como o de Jean-Michel Conte, que falei já na sessão anterior, o Diário de Ana Frank, o livro de Elia Wiesel, A Noite, um sobrevivente do Holocausto, Auschwitz e de Buchenwald, o Dever de Memória de Primo Levi, uma das obras mais cultuadas, digamos assim, por quem se interessa verdadeiramente pelo dever de memória e pelo estudo dos protagonistas desta tremenda tragédia. 2 livros de Esther Buxnik, uma das vozes mais conhecidas da comunidade judaica portuguesa, presidente da Comissão Instaladora do Museu Judaico de Lisboa. Um deles um romance sobre Grácia Nazi, uma judia portuguesa do século XVI que desafiou o seu próprio destino. O livro de Irene Fonser Pimentel, intitulado Um Holocausto, uma historiadora prestigiada, um livro muito recente, muito importante para clarificar conceitos, para conhecer a posição de Salazar, a sua atitude relativamente à repatriação de judeus portugueses sob domínio alemão e até a reação da opinião pública portuguesa na mesma época. E outros 2 livros obrigatórios são os livros de Martin Gilbert e de Raoul Hilber, que são 2 dos mais consagrados e conhecidos historiadores do Holocausto, que vos recomendo também. No domínio da filmografia, algumas sugestões: o belíssimo filme documentário de Klaus Lanzmann chamado Shoah, imperdível, mas que exige um certo cuidado para a proteção da sensibilidade dos alunos. O musical de Norman Jewison, que eu gosto particularmente, intitulado na versão portuguesa Um Violino no Telhado, de 1971, que reconstitui a vivência de uma comunidade judaica no Império Russo em 1905. O filme de Steven Spielberg, A Lista de Schindler, de 1993, baseada na história real de Oskar Schindler, um empresário alemão com muitas ligações ao partido nazi e muitas afinidades com as elites nazis, que acabou por se deixar sensibilizar pelo destino do povo judaico e por proteger e salvar muitos dos seus empregados, em especial depois de instalar uma fábrica em Cracóvia e graças ao suborno de diversos oficiais alemães. Também ele recebeu o título Justo entre as Nações, em 1963, o filme mais conhecido e que me dispenso de comentar, de Roberto Benigni, A Vida é Bela, de 1998, galardoado pela Academia com 3 Oscars em 1999, o filme de Roman Polanski, O Pianista, de 2002, também premiado com 3 Oscars pela Academia de Hollywood, e que eu acho que é um filme extraordinário, que relata a tragédia de uma família polaca no período de ocupação nazi e da instituição do gueto de Varsóvia, e que se baseia na autobiografia homónima de um pianista polaco, Władysław Szpiltzman, o que dá uma nota de veracidade suplementar a este filme. Por fim, um filme que apresento muito aos meus alunos, de Margaret von Trotta, Hannah Arendt, com a história desta filósofa judia imigrada nos Estados Unidos e que cobriu o julgamento de Adolf Eichmann para a revista americana The New Yorker, tendo desenvolvido uma tese, a tese da banalização do mal, que foi muito contestada pela comunidade judaica, que criticou a forma como Hannah Arendt se referia a um certo imobilismo colaboracionista de alguns responsáveis e organizações judaicas. E termino com uma banda desenhada, Art Spiegelman, Maus, que é uma banda desenhada protagonizada por um judeu sobrevivente e pelo seu filho, inteligíveis dentro do contexto de uma família que emigrou para os Estados Unidos, deixando um dos filhos ao cuidado de uma tia que se suicidou depois de terem envenenado as crianças, suas familiares, que tinha consigo. Na banda desenhada Maus, os nazis são retratados como gatos, os judeus são retratados como ratos e os polacos como porcos. E esta foi a primeira história de quadradinhos a ganhar o prémio Pulitzer em 1992. Suponho que são tudo boas sugestões para poderem explorar didaticamente com os vossos alunos um tema tão importante, tão obrigatório, tão necessário como é o tema do Holocausto. Obrigado pela vossa companhia.